Bom, estamos de volta ao vivo aqui na TV Onix, agradecendo você de casa pela audiência e pela companhia em nosso programa. Agora vamos falar de direito previdenciário, porque muitas pessoas às vezes pode vir a ter e não sabe quais são os direitos que ela tem. Para conversar com você de casa, nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Carlos Zambrano, ele é advogado especialista em aposentadoria e também benefícios sociais. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo ao programa do Ferreira. Muito obrigado, viu? Boa noite para todos aí. Obrigado, doutor. Agora, quais são, afinal, esses direitos previdenciários? Ferreira, a gente tem um tripé que falamos aí que é a Seguridade Social, lá formada lá em 1988 na nossa Constituição, a partir do artigo 194 e seguintes, onde a gente tem ali, por exemplo, a saúde, a assistência social e a previdência propriamente dita. A previdência é mais, assim, para simplificar, como se fosse um seguro. Então, a pessoa ali que ela está afiliada, ela contribui para ter direito a alguns benefícios. Então, por exemplo, quais benefícios para o segurado? Por exemplo, aposentadoria, quando a pessoa está passando por um problema de saúde, que hoje chamamos de auxílio incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença, auxílio-acidente, também a pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade, entre esses benefícios para aquela pessoa que é segurada da Previdência. Certo. E aí, quem são estas pessoas que têm esse direito? Todos nós temos direito a receber, a ter a Previdência? A Previdência, ela é, como é um seguro, então a pessoa tem que se filiar, ou seja, ela tem que pagar. Ah, certo. Então, por exemplo, quem que são segurados a gente chama obrigatórios. Você tem os empregados, tanto o doméstico, o empregado público em alguns casos, o empregado, o contribuinte individual, que é que eu falo, aquela pessoa que tem o seu comércio. Então, essas pessoas que são os contribuintes obrigatórios, elas pagam. E também a pessoa pode contribuir com facultativo. Por exemplo, a pessoa pode contribuir, a pessoa pode ser um funcionário público e também contribuir como facultativo para ter direito a 2 benefícios no futuro, por exemplo. Olha que legal. Então, é possível fazer isso? É possível fazer isso. Eu já faço a minha contribuição trabalhando como um escravo para o candiano. Se eu quiser pagar por fora, eu posso. No seu caso, como você já é obrigatório, mas se você fosse um servidor público, né, um funcionário público, você também poderia contribuir também do sistema geral para ter direito aos 2 benefícios. Olha que bacana. E dependendo do caso, tem gente que pode chegar a ter 3 benefícios, que paga uma privada ainda, né? Olha, e aí isso é, na verdade, aquela garantia de que você vai ter talvez um conforto na sua velhice, vai ter aí um respaldo depois de tantos anos trabalhados. Exato. É a garantia que eu falo. O planejamento previdenciário, muitas vezes a pessoa deixa para quando está chegando a época, próximo. Sim. Mas o correto, quanto mais cedo a pessoa já ir pensando nisso, é bom, porque vai te gerar menos dor de cabeça e também garantir o salário um pouco maior. E a gente teve recentemente, Rodrigo, uma mudança, uma modificação na questão das aposentadorias, na questão das idades. Quanto tempo vai demorar para eu me aposentar? Agora eu vou ter que trabalhar a vida toda. Enfim, nós tivemos já essas alterações. E aí vem a pergunta da aposentadoria programada. Quem tem? Qual que é a idade mínima para que a gente possa ter direito a essa aposentadoria programada, por exemplo? Como você bem falou, em 2019 a gente teve aquela reforma da Previdência. Então, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição não existia uma idade mínima. Não bastasse que o homem tivesse 35 anos de contribuição, a mulher 30, ou reduz 5 anos, por exemplo, para um professor. Certo. Ela já conseguiria se aposentar. Com a reforma, agora se colocou uma idade mínima. Além de ter o tempo de contribuição, temos a idade. Então, o homem está em 65 anos, as mulheres começaram em 58, foi subindo, 6 meses está em 72 anos para ter direito a essa aposentadoria. Então, a gente teve essas mudanças, teve várias mudanças, né? O que pegou muito impacto foi em relação a você fixar uma idade, para forçarem as pessoas a trabalhar mais, para aposentar mais tarde, para garantir assim, o equilíbrio do sistema, né? Vamos dizer, isso que eles falam. É isso que eu ia perguntar, porque na verdade assim, a projeção da vida humana tem aumentado, a gente vai viver mais. E daqui a pouco, como é que nós vamos pagar a aposentadoria desse povo todo que está trabalhando hoje para se aposentar? Exatamente. Porque está tendo mais gente de idade do que pessoas nascendo, né? Exatamente. Como você falou, a gente está tendo hoje mais idosos do que pessoas nativas para pagar esses benefícios. Né? Então, é um desafio para cada governante aí manter esses equilíbrios autárquicos para garantir o pagamento dos benefícios atuais e também dos futuros, né? Vamos dizer assim.
Por isso são criadas essas regras, mudanças, porque para tentar manter o pessoal, forçar, assim, induzir ou forçar a pessoa a se aposentar mais tarde, para garantir aí que vai ter dinheiro para pagar para todo mundo, vamos dizer assim. Aí a gente pega, por exemplo, o caso daquela senhora simpática ali da ponta que disse ter trabalhado, não acredito muito, mas enfim, supomos que sim. Ela trabalhou, fez a contribuição dela num certo ponto. Parou de trabalhar, nunca mais trabalhou. Ela tem direito a receber algum benefício previdenciário, doutor? Aí, no caso dela, por exemplo, né, todo o benefício, por exemplo, vamos falar da aposentadoria. Né? Sim. A pessoa, para ter direito à aposentadoria, mesmo por idade, 65 anos para o homem ou 58 para a mulher, pelas regras atuais, assim, as antigas, a pessoa tem que ter pelo menos 180 contribuições como carência. Do mesmo jeito que você tem um plano de saúde que você tem que ter a carência, para a aposentadoria também. Ou seja, que seria 15 anos. Se a pessoa tem esses 15 anos de carência, ela consegue o benefício. Às vezes a gente pega muitas pessoas que tem 14, tem 13, eu falo, contribui o restante, forma a carência que você está na idade e você consegue o benefício. E com a reforma de 2019, por exemplo, o homem, para ter direito, agora passou para 20. Então, os que se filiaram depois de 2019, para ter direito, por exemplo, à aposentadoria por idade, tem que ter esses 20 anos aí também de contribuição. Qual que era a pergunta que... Eu vou me levantar, porque hoje nós estamos com uma câmera só, então vamos rebolar aqui um pouco, meninos. Aqui que a senhora gostaria de perguntar para o advogado especialista na aposentadoria da senhora? No caso, eu trabalhei registrada, então, 5 anos, certo? O restante... eu não paguei. Então, tem como pagar o que falta? Então, tudo? Isso é uma pergunta que é bem colocada. Por quê? A senhora trabalhou 5 anos, então já tem garantido 5. Teoricamente, falta 10 para ter o período de carência, que é o mínimo. Mas o INSS ele impede, se a senhora tiver... O que precisa analisar? Vamos imaginar que a senhora teve uma contribuição... Há uns 2 anos atrás você parou de contribuir. Esse buraco assim a gente consegue fechar. Mas se eu querer pagar agora os 10 de uma vez, ele não permite. Ele não permite. Até porque a senhora também não ia ter dinheiro. Bom, vamos ver aqui. Mais uma, Vanilda. Vai, pergunte ao doutor. Uma pessoa que trabalha 20 anos insalubre, ela tem direito a especial ou não? Então, a insalubridade, né, ou a periculosidade, são trabalhos em condições especiais. Geralmente a pessoa contribui, ela vai somando um tempinho a mais. Então, por exemplo, o grau máximo, trabalhei 10 anos, somo mais 4. Então, teoricamente, eu teria 14. Como você está me falando, se for o grau máximo, trabalhei 20, teria 28 anos de contribuição. Então, estaria próximo ali ao tempo. A gente teve uma reforma em 2019 que a gente podia fazer a conversão do tempo. De 2019 para cá, eles não permitem. Isso aí está uma discussão ainda, tá no Congresso. Para reavaliar, né? Exatamente. Mas o que a gente tem, o que eu falo, o que você tem antes de 2019 é direito adquirido. Sim. Então é aquilo lá, ninguém tira de você. Então a pessoa consegue. Inclusive, tem alguns casos que tem pessoas que conseguem se aposentar pela regra antiga. Né? Porque lá em 2019 já tinha completado todos os requisitos. Só que a pessoa não pediu. Era isso que eu gostaria de saber, doutor, porque tem muitas pessoas falando assim, tudo bem, teve essa mudança e etc, legal. Só que eu consigo me aposentar com a regra antiga. Por que eles conseguem e eu não? Exato, porque lá em 2019 ele já tinha implementado todos os requisitos para conseguir o benefício. Ele podia ter pedido lá em 2019, ele só não pediu. Entendeu? E às vezes a gente fala, por isso que a palavra-chave é planejamento. Porque existe, você já deve ter ouvido falar do fator previdenciário. Sim, claro. O fator previdenciário ele foi criado para desestimular. Só que ao mesmo tempo, com planejamento, o fator previdenciário pode ajudar em alguns casos. Em alguns casos, o fator previdenciário, em vez de ele reduzir, ele pode aumentar. Por isso que eu falo, é bom procurar um especialista, alguém que entende, para fazer uma análise, para ver qual é o melhor período para escolher qual o melhor benefício que vai te pagar mais. Essa seria a minha última pergunta, que é qual é o momento de se procurar um advogado previdenciário? Eu falo, a pessoa pode procurar assim, ela já começou a trabalhar, já tem um tempinho, já vai pensando para o futuro. Muitos deles querem deixar para o finalmente, né? Chegou Ninguém agora, se programa, né, doutor? Exatamente. E aí a gente faz uma análise também de como está a sua situação, por exemplo, se o CNIS está atualizado, se está tudo correto, porque, infelizmente, tem muitos erros no INSS. É verdade. Às vezes a gente puxa o cadastro CNIS, eu olho lá, está faltando, por exemplo, você tem a carteira de trabalho, está faltando um registro,
tá faltando alguma coisa que a gente precisa correr atrás de uma documentação. Sim. Então, se a pessoa já vai se preparando com isso, a hora que chega no momento já está tudo certo, Já a tá mais aposentadoria sai tranquilo. mais rápido. Com certeza. Tá aí, gente. Para você de casa, doutor Rodrigo Zambrano, uma salva de palmas. Alguém aqui da plateia tem alguma dúvida? Dona Mercedes, a aposentadoria tá em dia? Tudo certinho? Então, maravilha. Não tem do que reclamar, né? Mas olha, para você de casa que ficou alguma dúvida, quer discutir um pouco mais sobre essa situação, entre em contato com a gente, porque nós vamos, é claro, chamar mais vezes o doutor Rodrigo Zambrano para esclarecer ao público de casa sobre estas pendências. Obrigado, Rodrigo, pela presença. Obrigado.